E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante. Pensem nisso como um guia de sobrevivência, ou melhor, um guia super prático para estudantes de medicina e mentes curiosas sobre a fisiologia humana. Nós vamos explorar nada menos que os 9 metros do nosso trato gastrointestinal. Trata-se de um sistema incrivelmente complexo que pega o nosso combustível diário e faz a mágica da sobrevivência acontecer. A ideia aqui é mergulhar fundo e desvendar os segredos de todo esse tubo digestivo, descendo até o nível celular para entender exatamente como a arquitetura macro e microscópica mantém essa máquina humana funcionando em perfeita harmonia. Bora lá? O nosso roteiro de hoje é direto ao ponto e se divide em 5 etapas. Vamos começar pela introdução à parede intestinal, passar pelo controle neural e o impacto do estresse, entender os mecanismos físicos de motilidade, ver a função vital dos órgãos acessórios e, para fechar com chave de ouro, acompanhar a viagem inteira do alimento, da boca à excreção final. Seção 1. Introdução à parede intestinal. Vamos estabelecer as bases anatômicas e entender como esse tubo é construído fisicamente. Olha só a escala absurda da nossa anatomia macroscópica. Estamos falando de aproximadamente 9 metros de extensão contínua, da boca até o ânus. Gente, isso equivale quase à altura de um prédio de 3 andares. E por que a gente precisa de um tubo tão longo? Bom, porque ele tem a missão de executar com perfeição 5 grandes funções vitais. A motilidade, para empurrar o conteúdo, a digestão, para quebrar a comida quimicamente, a absorção, transferindo os nutrientes para o sangue, a secreção de sucos digestivos e, claro, a excreção do lixo metabólico. É um trabalho pesado e sem pausa. E se a gente der um zoom microscópico? Essa parede intestinal não é um tecido simples, não. Ela é espacialmente construída em 4 camadas concêntricas perfeitamente definidas, de dentro para fora. A gente começa com a mucosa, que é a camada mais interna, ali no contato direto com o alimento. Logo abaixo dela fica a submucosa, riquíssima em vasos e nervos. Aí vem a espessa muscular própria, que é literalmente o motor do sistema. E, revestindo tudo isso pelo lado de fora, a camada serosa ou adventícia. É uma verdadeira obra de engenharia biológica. Prestando um pouco mais de atenção, a gente nota uma sacada genial de design estrutural, especialmente na camada muscular própria. Ela é dividida em 2 subcamadas, uma interna, com fibras musculares circulares, e uma externa, com fibras longitudinais. Essa disposição cruzada não é um acidente da evolução. É o mecanismo mecânico exato e necessário para espremer e empurrar o bolo alimentar através do tubo. A gente vai detalhar como isso funciona em breve. Seção 2. Controle neural e estresse. Já conhecemos o hardware. Agora o foco muda para o software que opera toda essa rede complexa. Sabiam que o intestino tem o seu próprio cérebro? É isso mesmo. Conhecido clinicamente como o segundo cérebro, o sistema nervoso entérico é uma rede totalmente autônoma. Estamos falando de cerca de 100 milhões de neurônios. É mais neurônio do que a gente tem na medula espinhal inteira. E ele vai do esôfago até o reto, operando com 2 plexos principais. O plexo mioentérico de Auerbach, que comanda os movimentos dos músculos, e o plexo submucoso de Meissner, que gerencia as secreções locais. É uma rede tão sofisticada que consegue gerar respostas digestivas quase que de forma 100% independente do nosso cérebro central. Mas claro, o sistema nervoso central ainda tem uma influência poderosa nisso tudo. Pensem no sistema parasimpático como o acelerador. Ele libera acetilcolina e estimula aquele estado de descansar e digerir. Por outro lado, o sistema simpático atua como um verdadeiro freio de mão puxado. Imagina uma situação clínica de estresse extremo ou um perigo iminente. O sistema simpático é ativado, inunda os receptores com noradrenalina e, na prática, paralisa a motilidade e as secreções gastrointestinais. É por isso que, sob estresse agudo, a digestão simplesmente para. O corpo redireciona a energia vital lá para os músculos, para a nossa resposta de lutar ou fugir. Seção 3. Mecanismos de motilidade gastrointestinal. Com os comandos neurais compreendidos, vamos investigar as forças mecânicas ativadas por esses sinais. Essa motilidade depende de algumas propriedades super específicas do músculo liso gastrointestinal. Diferente do músculo do nosso esqueleto, as células aqui são conectadas por junções comunicantes, o que faz com que os sinais elétricos passem voando entre elas. Para acontecer a contração de actina e miosina, o cálcio precisa se ligar a uma proteína crucial chamada calmodulina. Mas quem é que dita o ritmo da banda? Esse compasso contínuo vem das células intersticiais de Cajal. Elas são os verdadeiros marcapassos do intestino, gerando ondas elétricas lentas que determinam a hora exata de contrair o músculo. Lá dentro do tubo, 2 movimentos fundamentais operam em harmonia. De um lado, a gente tem o peristaltismo. Imagina uma esteira rolante.
É uma onda progressiva e direcional que empurra a comida para frente, contraindo atrás do bolo alimentar e relaxando na frente. Do outro lado, atua a segmentação, que parece mais o tambor de uma máquina de lavar. É um movimento vigoroso de vai e vem. Ele não quer empurrar nada para frente. A ideia aqui é misturar muito bem o alimento com sucos digestivos e esfregar tudo na mucosa, maximizando a nossa capacidade de absorção. Seção 4. Função dos órgãos acessórios. Até agora, focamos no tubo principal, mas a digestão química seria impossível sem as fábricas químicas que ficam ali do lado de fora. Vamos analisar os parceiros vitais dessa operação. As glândulas salivares dão o pontapé inicial lá em cima, liberando a enzima pitialina na saliva. Descendo um pouco, a gente encontra o fígado, o grande laboratório metabólico do corpo. Ele produz bile sem parar, o que é essencial para emulsificar as gorduras. Essa bile fica estrategicamente guardada e concentrada ali na vesícula biliar, esperando a hora certa de entrar em cena. E claro, temos o pâncreas, que é de uma importância clínica gigantesca. Ele não só solta hormônios, como despeja um coquetel fortíssimo de enzimas digestivas capazes de quebrar carboidratos, proteínas e lipídios diretamente lá no intestino delgado. Seção 5. Da boca à excreção. Chegou o momento de unir todos esses elementos anatômicos e químicos para traçar a jornada épica do nosso alimento. Tudo começa na cavidade oral, com uma drástica redução mecânica. Nossos dentes são uma engenharia especializada pura. Os incisivos agem como lâminas precisas na frente. Os caninos são como pontas afiadas para perfurar e rasgar materiais mais fibrosos. Já os pré-molares e molares, ali no fundo, funcionam como mós super pesadas, triturando a comida e misturando tudo com a saliva para formar um bolo alimentar maleável e pronto para descer. E trabalhando em equipe com os dentes, a língua faz um papel fascinante. Ela é muito mais do que só um músculo para rolar a comida de um lado para o outro. Ela é a nossa estação química avançada de detecção. Através das papilas, a gente identifica o doce, o salgado, o amargo, o azedo e o umami. Evolutivamente falando, isso é crucial para nos proteger instintivamente contra toxinas e coisas estragadas, muito antes de darmos o start no reflexo de engolir. Engoliu? A partir daí, o bolo alimentar entra numa linha do tempo fisiológica rigorosa. A condução é super rápida pela faringe e esôfago através do peristaltismo. Cai no estômago, onde o ambiente muito ácido faz uma digestão química intensa. A massa resultante chega então no intestino delgado, que é o palco principal, o lugar onde a vasta maioria dos nutrientes é absorvida para a nossa corrente sanguínea. O que sobra vai para o intestino grosso, que recupera a água e consolida o resíduo final. Por fim, chegamos à fase de excreção pelo ânus. É uma jornada ininterrupta de 9 metros, executada com precisão celular absoluta. Para concluir a nossa revisão de hoje, deixo uma provocação clínica super importante para o raciocínio prático de tudo que a gente viu. O nosso sistema nervoso entérico governa toda essa linha de montagem com extrema autonomia. Agora imagine se ocorresse uma falha patológica maciça nesse segundo cérebro, digamos por uma neuropatia ou uma inflamação aguda severa. As funções vitais de motilidade, segmentação e secreção colapsariam de formas complexíssimas. Entender a beleza de todo esse sistema não é só decorar as partes da anatomia, mas ter a capacidade clínica de prever o colapso exato quando essa harmonia extraordinária é interrompida. Faz sentido para vocês?